Salve rapaziada, beleza? Vitão aqui, estamos de volta. É... Bom, eu não tava pretendendo, pra ser bem sincero, não pretendia fazer mais vídeo aqui no canal. O canal foi abandonado, não tô mais tocando o canal. Mas daí surgiu esse assunto que tá na modinha aí, que pelo menos entre um grupo muito específico de pessoas é um assunto que viralizou, né? Então, pessoas que querem vir pro Japão como estudantes e que estão escolhendo uma agência. E daí veio o cara gravar um vídeo falando da experiência dele com a Live, né? Daí eu decidi. Eu comentei lá no vídeo dele o que eu achava. Mas eu decidi fazer esse vídeo também. Porque eu acho que tem mais coisas que eu quero falar. E. Pra quem de repente não viu o comentário também. Pra dar minha opinião sobre o assunto. Foda-se a minha opinião sobre o assunto, mas enfim. Talvez você queira ouvir. Então, pra falar do assunto, eu pensei em separar por 3 pontos que eu vou falar. Então, se você quer tirar uma conclusão relevante desse vídeo, é importante que você assista tudo, porque esses pontos meio que vão se complementar. Então não adianta você assistir só uma parte e falar alguma coisa que você não vai entender a mensagem toda. Então são 3 pontos. Então eu quero falar um pouquinho sobre a assessoria da Living. O segundo ponto eu quero falar sobre o marketing da Living, mais especificamente sobre essa questão dos criadores de conteúdo. E terceiro ponto, também muito importante, eu quero falar sobre os intercambistas que estão vindo aqui para o Japão. Então são 3 pontos. Então se você não gosta da Living ou se você gosta da Living, vai ter mensagem para todo mundo aí, tá bom? Então assista tudo. Então vamos lá, primeiro sobre a assessoria da Living. Eu vim para o Japão, eu fechei contrato para vir na turma de abril de 2021, mas por conta da pandemia eu só cheguei aqui no Japão em 2022, porque as fronteiras estavam fechadas e tal. No vídeo lá do cara eu até comentei 2021, mas é porque eu tô ficando maluco de questão de data e na verdade eu cheguei no Japão em 2022. Cheguei em abril de 2022, embora minha turma era de abril de 2021. E assim, quando eu vim e quando eu fechei contrato com a Living, a empresa era menor, não tinha tanta propaganda. O Wesley, né, o canal do Wes Sudesso, que hoje talvez é o grande rosto da Living Japan, assim, né? Não sei se ainda é o principal em questão de números, mas ele é uma referência, com certeza. O canal dele não existia porque ele estava no Brasil. O Wesley é da minha turma. A gente veio junto pro Japão. A gente veio para estudar na mesma escola, inclusive. E então assim, o marketing era muito diferente na época, né, na época que eu assinei o contrato e que eu vim pra cá. Tanto que eu conheci a Live Japan porque eles fizeram uma live com o PJO, que é o programa japonês online. E eu era aluno do PJO. Eu tinha vontade de vir pro Japão, mas eu não sabia muito bem como que eu ia fazer para vir pra cá. Mas como eu já tinha essa vontade, eu tinha comprado o curso do PJO para já estudar um pouquinho de japonês. E aí, um belo dia lá, eu vi uma live que a Living produziu em parceria com o PJO, falando sobre o intercâmbio no Japão e sobre a possibilidade de vir e tal. E aí que eu descobri que existia esse caminho de você vir como estudante internacional e tal, aquela coisa toda lá que você já sabe. E daí um pouco depois eu fechei contrato, eu entrei em contato com a Living e depois eu finalizei meu contrato. Então foi basicamente esse meu rolê com a Living. Fizemos toda a parte da documentação, a Living colocou a gente num grupo lá com outros intercambistas que iam para a mesma escola, aquela mesma coisa que eles fazem até hoje. E no geral eu achei que, para mim, a assessoria funcionou bem e ela cumpriu o papel dela, que era me trazer para o Japão e cuidar da parte da documentação. Alguns pontos que eu acho importante falar é que quando eu fechei o contrato era muito mais barato, já tem alguns anos também, né? Eu não lembro exatamente qual foi o meu valor, cara, mas eu acho que na minha época, eu sei que foi menos de R$ 5.000 que eu paguei. Porque o valor mais caro assim da assessoria era caso você precisasse estudar japonês. Aí eles vendiam assessoria mais o curso do PJO. Porque o PJO na época, eu tenho quase certeza que era a única escola parceira da Living Japan, que a Living Japan indicava era o PJO. Você podia fazer outras escolas, claro, mas a escola que a Living indicava era o PJO. Então se você fechava a parceria e não tinha nenhum histórico com o japonês, você também comprava já de tabela o curso do PJO para cumprir o requisito das 150 horas. Como eu já tinha o curso, eu só fechei a parceria, eu só fechei a assessoria. Então isso aí deu pra mim, cara, eu acho que foi. A vista também teve um desconto. Então, enfim, eu lembro que eu não paguei, não chegou a R$ 5.000. Foi menos que isso. E daí
Eles cuidaram da parte da documentação, tudo certinho, fiz lá o rolê todo, que é bem cansativo, né? Aquela coisa de fiador e comprovação financeira e 1001 documentos e cartório, aquela história. Mas a Living, ela, toda a parte que eles falaram que ia fazer, eles fizeram, né? E agora, já entrando um pouquinho mais no segundo ponto que eu queria discutir sobre a questão do marketing da Living Japan. Nessa época aí, como eu disse, não tinha muito marketing, nada a ver com o que é hoje em dia. A sensação que eu tinha era de que as coisas eram conversadas com um pouco mais de realismo por parte da Living Japan. Talvez por eles não terem tantos estudantes como eles têm hoje em dia, talvez pelas turmas serem menores e talvez eles conseguiam dar mais atenção aos estudantes, a galera que estava querendo ir, eu não sei. Mas a propaganda que tinha, né, o marketing, quando a gente conversava com a Living Japan, sempre me pareceu uma coisa que eles tentavam te dar a mensagem mais real de como que era estar aqui no Japão. Então, por exemplo, a questão do japonês, sempre me falaram, assim, o tempo inteiro falavam que era muito importante eu chegar aqui sabendo um pouco mais de japonês do que simplesmente aquelas 150 horas que é o requisito da imigração japonesa. Porque provavelmente essas 150 horas eu ia chegar aqui sem saber nada e isso ia me acarretar algumas dificuldades. Isso foi meio que falado na minha época, sabe? E não só foi falado, como eu também pesquisei sobre o assunto e eu tinha uma ideia sobre isso, né? Então eu lembro que eu me preocupava muito com a questão do japonês. Eu não estudei igual um louco no Brasil, mas eu estudei assim um pouco, né? Eu estudava pelo menos um pouquinho todo dia realmente. E tanto que antes de vir pra cá eu consegui vir com o N4 já, né? E eu nunca tinha tido histórico de estudar japonês, então o N4, por mais que pra quem já tá aqui no Japão ou estuda há muito tempo, não é grandes coisas, pra mim foi uma conquista, porque eu nunca tinha estudado japonês na vida. E eu consegui pegar o N4 ainda antes de vir pro Japão. Então, eu me dediquei um pouquinho, pelo menos, pro estudo de japonês, sabe? E outras coisas também que a me falava na época era sobre a questão financeira. A minha turma era a primeira turma da Living Japan que ia estudar no centro de Tóquio, porque a minha turma foi que estudou na escola de Asakusa, e a escola de Asakusa ficava justamente em Asakusa, que para quem não sabe é no centro, é uma região central ali de Tóquio, um dos pontos turísticos mais famosos do Japão, então obviamente que tudo ali em volta é muito caro. Mesmo que a gente não morava em Asakusa, porque seria praticamente impossível, porque é um lugar muito turístico, a gente morava nas redondezas em volta, eu morava mais ou menos 50 minutos a pé da escola. Mesmo assim, o aluguel era bem caro, porque a gente estava numa região muito central e muito um point assim do Japão. Então é óbvio que ia ser caro. Então a Liven sempre falou muito pra gente a respeito dessa questão financeira. Tanto é que não tinha como ninguém na minha turma, ninguém ia conseguir bancar uma AP sozinho. Tinha um ou outro aluno lá que ia conseguir bancar uma AP sozinho, mas era uma galera que tinha um trabalho bom aqui no Brasil e ia continuar trabalhando remotamente, mesmo estando no Japão, ia continuar trabalhando remotamente para alguma empresa grande do Brasil e conseguia bancar um apartamento sozinho, né? Mas eram casos bem isolados, assim, acho que um ou dois alunos só da minha turma que iam fazer isso, o resto do mundo ia ter que viver com a grana do aerobaito, então todo mundo ia ter que dividir o apartamento. Eu dividi o apartamento com três pessoas quando eu cheguei, então a gente dormia nós três no mesmo quarto. Mas pra mim tava tudo ótimo, cara. Essa é a realidade que eu sabia que eu ia enfrentar, então eu vim preparado pra isso. A questão do japonês também foi meio difícil, mas eu sabia que no geral eu ia passar um pouco de dificuldade com relação a isso, então também eu vim um pouquinho mais preparado nessa questão e outros detalhes mínimos assim da vida do cotidiano aqui no Japão, de certa forma a Living passou pra mim também, né, antes de eu chegar aqui, então eu senti que eu cheguei um pouco preparado. A Living não me deu a receita do bolo assim, tipo, não, tintim por tintim tudo que vai acontecer no Japão, mas eles deram uma abordagem, eles fizeram uma abordagem comigo que eu senti que foi uma abordagem mais realista e que me deixou mais preparado para os possíveis problemas que eu ia enfrentar aqui no Japão. Tanto é que eu acho que eu cheguei aqui mais capacitado para enfrentar essas paradas, né? E agora, só que um dos meus problemas atual com a Living, que foi até uma coisa que eu comentei lá no vídeo do cara que reclamou, é que eu acho que essa questão do marketing, ela mudou ao longo dos anos e eu acho que hoje em dia tá um marketing um pouco... Eu não acho que tá, assim, uma coisa sensacionalista, não, mas eu só acho que eles estão focando muito nos pontos positivos de uma forma que parece que a vida aqui no Japão é perfeita e maravilhosa e você não vai ter problema nenhum com nada.
O que não é verdade. E as pessoas deveriam saber disso, mas aparentemente as pessoas não sabem disso. Então, eu acho que falta um pouco de uma transparência melhor da Living de dizer para os intercambistas como que é realmente a realidade aqui no Japão, como que tá a realidade atualmente, principalmente, porque da época que eu vim até hoje mudou muito. Então, eu acho que para mim o principal problema atual da Living é eles não passarem totalmente a informação de como que está sendo a vida aqui e de quais são as dificuldades dos intercambistas aqui no Japão. Eu acho que para mim esse é o principal ponto. E quando eu falo sobre essas dificuldades, que foi o que eu comentei no vídeo lá também, inclusive, para mim são algumas coisas específicas que hoje em dia está sendo muito comum aqui no Japão, com os novos intercambistas, e eu tenho a impressão que a Live não fala sobre esses assuntos, e eu acho que eles tinham que falar, até pelo bem da própria empresa, porque o pessoal, se eles falassem, o pessoal já ia chegar avisado e depois não ia ter como reclamar com a Live, porque eles avisaram. Então, sobre isso, algumas coisas. Primeiro, hoje em dia não tá tão simples conseguir arubaita aqui no Japão. Eu acho que pelas propagandas e pelo que o pessoal tá acostumado, parece que você vai chegar aqui no Japão e na segunda semana você já vai estar empregado. O pessoal chega achando isso até hoje, cara. E não é assim, não tá mais assim, cara. Na minha época, quando eu vim pós-pandemia, a fronteira tava fechada. Eu vim assim que a fronteira abriu, tinha muito menos estudante do que tem hoje. E mesmo assim, arrumar emprego em 2 semanas era uma realidade que eu não esperava, entendeu? Eu não esperava isso. E tanto que eu consegui emprego rápido, mas porque eu dei um pouco de sorte. Mas eu vim programado para talvez ficar um tempinho sem trabalhar, porque eu achava que não era possível que eu ia conseguir um emprego tão rápido, sabe? E hoje em dia isso é ainda mais verdade, cara. É muito difícil você chegar aqui no Japão e logo de cara você arrumar um emprego. Ah, mas fulano conseguiu, ciclano conseguiu, beleza, mas cara, você tem que pensar que pode ser que com você não aconteça, entendeu? Então, hoje em dia tá mais difícil de conseguir arubaito, tá difícil de conseguir trabalho aqui no Japão, porque tem muito mais estudante, a galera tá chegando aqui, já tem muita gente chegando com um nível de japonês um pouco mais avançado, e daí você vai competir com esse cara, lógico que o restaurante, ou sei lá, a empresa que está te contratando vai preferir contratar o cara que manja mais, né? Então, assim, venha preparado para você ficar um tempo sem trabalhar aqui no Japão. Você tem que saber disso. Pode ser que aconteça. Eu tenho colegas que eu conheço de turmas novas que chegaram agora e tal, e não é tão incomum você encontrar pessoas que ficaram 3 meses sem conseguir um trabalho, entendeu? Então, assim, você tem que vir preparado para essa realidade. E isso não é culpa da Living não ter trabalho, entendeu? O que eu acho que, entre aspas, a Living é culpada é de não avisar e não alertar as pessoas sobre essa nova realidade aqui do Japão. Tem que deixar isso mais claro para as pessoas, eu acho, né? Mas o fato de não ter emprego não é culpa da Living em si. Não é culpa porque a escola não indica emprego para você. É porque realmente está mais concorrido de ter emprego. Tá difícil, não é mais tão fácil de arrumar emprego. Outra coisa ainda sobre emprego é que muita gente também consegue um emprego até que rápido, só que aí o cara não consegue trabalhar as 28 horas semanais, que é o máximo que a gente pode trabalhar como estudante. E aí o problema é que se você, cara, trabalha, sei lá, 10 horas por semana, você vai receber muito pouco no final do mês. Então você não vai conseguir dinheiro suficiente para pagar o seu apartamento, para pagar a sua escola, para pagar suas contas, fazer a compra de comida e etc. Então o que acontece também com muita gente é isso. O cara chega, ele até consegue um emprego rápido, só que é um emprego que não permite com que ele trabalhe muito tempo. E daí ele não consegue pagar as contas. Isso acontece por quê? Justamente porque tem muito estudante aqui, não só brasileiro, tem estudantes de todas as nacionalidades. Então, os lugares que contratam arubaito, às vezes eles estão com muita gente já trabalhando e ele vai te contratar, ele não precisa que você trabalhe lá 28 horas semanais. Ainda mais você que acabou de chegar, provavelmente fala pouco japonês ou não fala nada e você também não sabe fazer o serviço. Então, não compensa para esse cara te botar 28 horas semanais para trabalhar lá. Ele vai te colocar um pouquinho e aí depois de muito tempo, quando você ficar experiente, você aprender todo o trabalho, aí talvez ele aumente suas horas e comece a colocar você para trabalhar as suas 28 horas semanais. Então esse é outro ponto também sobre trabalho, sobre a questão financeira. Além de não ter trabalho, muitas vezes quando você acha, você ainda não consegue trabalhar as 28 horas semanais. Então por isso que é muito importante vocês virem preparados para essa realidade. Você tem que vir preparado sabendo que talvez no começo você não consiga se manter só com o dinheiro que você vai ganhar aqui no Japão. Você vai ter que ficar mais um tempo no Brasil, vai ter que juntar mais dinheiro aí, se você realmente quer vir e não quer ter nenhuma preocupação, entendeu?
E é esse ponto do marketing da Living, ou da assessoria em si, que eu acho que eles estão falhando um pouco, é não informar dessa realidade para as pessoas. E aí o que eu mais vejo é o pessoal chegando aqui, sem nenhum dinheiro reserva. O pessoal chega, não consegue trabalho, ou quando consegue trabalha pouco, e aí não consegue pagar as contas, e aí começa a reclamar da Living, porque a Living não fez assessoria direito, ou começa a reclamar da escola, porque a escola não indica serviço, ou, enfim, começa a colocar a culpa em terceiros, né, e assim, e o meu ponto que eu acho que o que a Living realmente é culpada é de talvez não transmitir com tanta transparência esse tipo de informação, esse tipo de realidade que está acontecendo aqui no Japão com os novos estudantes, tá? É, e um último ponto aí sobre trabalho e questão financeira é de você também, eu acho que é importante o pessoal voltar a ter mais essa ideia de que vai ter que chegar aqui no Japão e vai ter que dividir casa. Eu acho que teve um momento breve aqui do Japão que existia uma realidade em que as pessoas chegavam, conseguiam um emprego muito rápido e elas conseguiam pagar para morar sozinhas. Em algumas regiões muito específicas de Tóquio é possível você morar sozinho só com o dinheiro do arubaito, entendeu? Mas eu acho que essa foi uma realidade muito pontual e hoje em dia eu acho que isso tá quase impossível. Primeiro porque tá mais difícil conseguir arubaito, segundo porque quando você consegue às vezes você não trabalha as 28 horas semanais, e terceiro porque o preço dos aluguéis estão subindo, tá? É geral isso. Então, um aluguel que antigamente era, por exemplo, quando eu estudava lá na Sakuragaoka, o aluguel do apartamento era 40 mil. E hoje em dia o aluguel acho que já tá mais de 50 mil. Né? Então são 10 mil ienes aí que faz uma boa diferença. Cada dia é mais difícil você morar sozinho aqui no Japão. Então por isso que eu acho que é importante as pessoas começarem a considerar a ideia de que elas vão ter que morar e dividir quarto aqui no Japão. E isso pra mim deveria ser normal, cara. Você vai fazer intercâmbio em qualquer lugar do mundo, a gente como brasileiro, a nossa moeda ela não é valorizada. Ela é uma moeda fraca. Você vai fazer intercâmbio para qualquer país do mundo, o normal é você dividir quarto. Aqui no Japão você ainda divide quarto com duas pessoas normalmente, né? Você vai fazer intercâmbio na Irlanda, por exemplo, que é um lugar que tem muito brasileiro, o que você vai mais ver lá é relato de brasileiro falando que divide um quartinho em 4 pessoas, em 5 pessoas, divide uma casinha pequena em 6 pessoas, né? Um apartamento em 6. Então, assim, isso é normal. Você vai fazer intercâmbio, essa realidade de você morar sozinho, ter o seu quartinho, é uma realidade, cara, que é difícil. Você tá fazendo intercâmbio, você tá saindo da sua zona de conforto, você tá vindo pra um lugar que você vai ter que dividir casa, você vai ter que dividir o quarto, você vai ter que dividir banheiro pequeno, enfim, não é pra ser uma viagem de férias, né? É pra ser um rolê. Então, um resumo geral. Eu acho que a Living, o problema pra mim é só que eles precisavam ser um pouquinho mais transparentes em falar como que tá a questão atual no Japão para deixar as pessoas um pouco mais preparadas para o que elas vão enfrentar aqui, entendeu? As dificuldades a Living não tem como superar para você, mas o que eu acho que a Living poderia melhorar é essa comunicação na hora de passar, olha, trabalho não tá fácil, quantidade de horas não tá fácil, aluguel tá caro, preço da comida tá caro, as contas estão caras, pense em dividir apartamento. Enfim, um resumo que eu acho que a Living poderia ser mais transparente com as pessoas. Porque quem quer vir, vai vir de qualquer jeito. Você falando pra pessoa que tá difícil a vida aqui, ou que tá fácil, o cara que tem um sonho e quer vir pro Japão, ele vai vir, cara. Ele não vai desistir só porque tão. Ah, agora tá mais difícil conseguir trabalho. Ele não vai desistir só por causa disso, entendeu? Então eu acho que a Living não teria problema nenhum em informar as pessoas um pouco melhor de como que tá a realidade aqui no Japão. Agora falar brevemente aqui sobre os influenciadores em si. Eu sou amigo do Wesley, né? Pra quem me acompanha aí mais as antigas do canal. O meu primeiro vídeo, eu já participei de alguns vídeos no canal do Wesley, vídeos antigos. Meu primeiro vídeo nesse canal, na verdade não, quando eu abri esse canal, eu fiz uma live no canal do Wesley divulgando meu canal, o Wesley me ajudou. Então assim, o Wesley é meu amigo. Então, até o cara falou lá no vídeo dele que o Wesley é uma POC nojenta. Eu acho até que eles se entenderam já, né? Porque eles gravaram o vídeo junto lá, o Wesley e o cara. Então, eu acho que foi só uma impressão momentânea do cara, mas o Wesley eu tenho um respeito como amigo, então pra mim eu acho que ele é meio que, em muitos momentos ele é o rosto da Lime, né, então algumas coisas que não dão certas e que ele não tem controle às vezes caem nas costas dele, porque ele justamente é a pessoa que dá as caras ali, mas eu acho que, assim, não é culpa especificamente dele o que tá acontecendo. Essa falta de transparência, por exemplo, que eu falo, eu também não acho que é culpa 100% dele. O Wesley ele vai fazer o trabalho dele de divulgação conforme o que foi combinado com outras pessoas, conforme o que foi a estratégia que a empresa adotou de divulgação, entendeu? Não é ele que faz essa estratégia. Ele pode dar os palpites, mas não é ele que está por trás, né, de tudo. É a empresa em si.
Então ele não não dá pra você culpar só ele por tudo que tá acontecendo. Agora, se o Wesley conversou com você na assessoria, se você acha que você não foi bem atendido, se, sei lá, ele não te respondeu com clareza uma pergunta, cara, isso são coisas que acontecem e aí você tem que reclamar, e você tem que reclamar com a empresa, você tem que reclamar com o Wesley, enfim. São coisas que podem acontecer, nenhuma empresa presta um serviço perfeito e nem sempre o Wesley vai estar também num dia perfeito ali, pode ser que ele dê uma resposta mais atravessada para você, ele não entenda a sua pergunta direito, enfim, essas coisas acontecem, né? E um pouquinho sobre o Wesley, cara, ele já falou isso no canal dele, mas é uma coisa assim que eu vou falar aqui, porque quando eu conheci a Liv em 2019, o Wesley, ele já era, tipo, ele já tava em contato com a Liv há vários anos. Assim, o Wesley, ele tem um sonho de vir pro Japão, tinha um sonho de vir pro Japão há muitos anos. E ele foi um cara que ele lutou muito para conseguir vir aqui pro Japão, porque ele não tinha grana. Então, ele ficou muitos anos juntando dinheiro e se preparando para vir aqui pro Japão. E não só juntando dinheiro, ele é um cara também que estudou japonês e ele estudou por conta própria. É, o Wesley nunca fez uma escola de japonês, nunca teve um professor que deu aula para ele, e ele chegou aqui com um nível de japonês mais alto do que a maioria da galera que estava aqui. Então o Wesley ele chegou aqui, ele não tinha o JLPT N3, ele não tinha o certificado oficial, mas ele chegou mais ou menos com esse nível. Ele chegou com um nível de N3 e ele tinha uma comunicação que era, no geral, uma das melhores assim da galera que vem comigo. Tinha outras pessoas que falavam japonês melhor que ele, claro, mas eram poucas pessoas que falavam japonês bem e o Wesley estava entre elas, né, naquela época. Então, ele é um cara que se esforçou muito e é um cara que pesquisou muito e sabia muito sobre a vida no Japão sem nunca ter morado aqui. Então, eu acho que às vezes pode ser que ele transmita uma imagem meio de uma pessoa que não tá nem aí com nada ou que fala as coisas muito rápido e muito atravessado, mas é porque para ele talvez algumas coisas são muito óbvias, porque ele é um cara que se preparou muito para vir para cá, entendeu? Então, talvez ele fale alguma coisa meio rápida, igual o cara falou lá no vídeo dele, né? O cara reclama um pouquinho que o Wesley passou as informações muito rápido e não deu tanta atenção, mas é porque talvez pro Wesley algumas coisas ali deveriam ser óbvias, né? E só que não são, né? Mas no geral eu acho que o Wesley é uma boa pessoa e ele sempre tenta ajudar a galera. Então eu acho que talvez é só o jeito dele e como um funcionário, como uma pessoa que está trabalhando com o público, talvez ele tenha que trabalhar um pouco melhor essa parte e tal e levar em consideração que muita gente que está chegando às vezes não sabe bosta nenhuma, né? E tratar as pessoas com mais calma e tal. É uma coisa que eu acho que talvez ele tenha que melhorar como funcionário. Eu não sei, porque nunca. Eu converso com o Wesley como amigo, não como cliente, né? Então eu não sei como é que é o trato dele. Mas, cara, como uma pessoa que conhece o Wesley, eu posso dizer que ele é uma pessoa bacana e que ele tenta ajudar as pessoas, sim. Pode ser que ele não tenha tanta paciência necessária quanto ele deveria ter. Mas pode ter certeza que ele é um cara do bem. Pelo menos até hoje, né? Não sei se amanhã ele vai fazer uma merda gigante. Mas até o dia de hoje e até a amizade, o tanto que eu conheço o Wesley, eu posso dizer que ele é uma pessoa do bem. E se a propaganda e algumas coisas ali não estão de acordo com a realidade, não é só culpa dele, entendeu? E agora, enfim, o terceiro e último ponto que eu queria discutir nesse vídeo aqui, sobre os intercambistas. Então eu falei da Living e agora eu vou falar dos intercambistas. E assim, isso pode ser uma verdade que não vai ser tão legal de ouvir, mas eu acho que é necessário. Por mais que a Living não possa estar fazendo um trabalho de divulgação, uma propaganda muito honesta, por mais que a Living possa estar sendo um pouco sensacionalista nas propagandas, ou muito sensacionalista, depende da sua opinião, sei lá. Por mais que eles possam estar mostrando só o lado positivo da coisa e fazer parecer que a vida aqui no Japão é linda e maravilhosa, por mais que tudo isso esteja acontecendo, você que está querendo vir para o outro lado do mundo, deveria se preparar melhor. Você tem que se preparar melhor, cara. Pô, quando eu vim pra cá, eu tinha muito medo, cara, de que as coisas iam dar errado. Eu tava vindo pra um outro país, do outro lado do mundo, com uma cultura completamente diferente, com uma língua que eu dominava o básico do básico. Eu tava vindo com dinheiro reserva e mesmo assim eu tava todo cagado, porque eu achei que eu ia chegar aqui e eu ia me fuder. Porque se você pensar logicamente por 10 segundos, você vai perceber que a chance de você se fuder é muito maior do que a de você se dar bem. Você tá indo pra um lugar que você não conhece nada, não conhece ninguém, não conhece a língua, e você ainda assim quer chegar nesse lugar e viver e se dar bem lá. Então, assim, lógico, tem muita gente que dá certo, mas se você parar pra pensar, as chances são maiores de dar errado do que de dar certo. Então eu tinha muito medo
Então eu tentei pesquisar o máximo que eu podia, mesmo na época tendo bem menos conteúdo do que tem hoje. Eu tentei pesquisar o máximo que eu conseguia. Os mínimos detalhes que eu conseguia pesquisar, eu pesquisei. Por exemplo, quando eu cheguei, eu sabia quanto tempo que eu ia demorar da minha casa até a escola, o apartamento que eu ia ficar. Eu sabia que tinha um ônibus que passava perto da minha casa que dava para me pegar e esse ônibus ia me levar até a escola. Eu sabia qual que era o valor desse ônibus, quanto que provavelmente isso ia impactar no meu, enquanto que eu ia ganhar no mês. Tanto que eu não ia de ônibus sempre para a escola, porque eu sabia que se eu fosse de ônibus todo dia para a escola, ia ficar mais caro do que eu gostaria no final do mês e eu não ia ter tanta grana, provavelmente não ia ter grana para pagar. Então assim, eu me preparei e eu ainda acho que eu não me preparei o suficiente, entendeu? Só que o que eu vejo é o pessoal chegando completamente perdido e achando que tá indo pra Disney, pô. E não é, mano. Você tá vindo pro outro lugar do mundo fazer um rolê que vai ser difícil, entendeu? Então, eu acho que a Living tem a parte, tem culpa nessa equação, digamos assim, mas eu também não acho que podemos tirar totalmente a culpa de alguns intercambistas dessa mesma equação. Eu acho que está faltando preparo e está faltando um pouco mais de senso de realidade de que você está saindo do Brasil para ir para um país totalmente diferente e que você precisa estar preparado para enfrentar diversos problemas porque não vai ser fácil. A vida de quem sai do Brasil para morar em outros lugares não é fácil. Então, assim, essa última parte eu sei que pode deixar algumas pessoas chateadas e eu não quero dizer que eu sou fodão e que eu vim pra cá sabendo de tudo, muito pelo contrário, mas você tem que vir com a sensação pensando um pouco mais negativamente do que positivamente. Você tem que pensar que provavelmente coisas podem dar mais erradas do que certas. E aí você vai ter que, se você vier preparado com essa mentalidade, você vai ter menos dificuldade de lidar com os problemas, sabe? Então acho que é isso. Eu fui falando sem roteiro, sem nada, fui falando tudo da minha cabeça. Então, talvez eu possa não ter me expressado muito bem sobre alguma coisa, talvez eu possa ter falado, sido injusto com alguém, sido injusto em algum ponto específico, mas enfim, eu só queria colocar essas informações para fora. E o que eu acho, resumindo de uma vez, eu acho que a Living precisa melhorar um pouquinho o marketing, mudar a forma como é tratado, ser um pouco mais transparente sobre a realidade atual do Japão. E, por outro lado, eu acho que os intercambistas também têm que ter um pouco mais de cabeça no lugar, um pouco mais de senso de realidade, de saber como que você não está indo fazer uma viagem de férias e que você provavelmente vai enfrentar muito mais dificuldades do que aquilo que você já está esperando, tá? Então, resumindo, eu acho que é isso. Esse vídeo ficou bem maior do que eu pensava. Se você gostou, comenta, deixa um like, manda para algum amigo aí que você acha que precisa se preparar melhor para vir pro Japão. E até mais, até um dia que eu resolvo gravar outro vídeo. Beijo.